mais um dia para cultuarmos ao Senhor e para aprendermos mais da sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Deus, nós te agradecemos, nós te rendemos graças a Deus por tudo que o Senhor é nas nossas vidas, por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, mas principalmente pela tua presença, Senhor, no nosso meio. Muito obrigada, Senhor, venha usar a minha boca para transmitir a tua palavra. Tira tudo aquilo, ó Deus, que é de mim mesma, as falhas, ó Pai, e esteja me usando como um instrumento realmente nas tuas mãos, ó Deus. Abra a mente, abra o coração de cada um aqui, para que nós possamos entender, aprender e praticar o que nós vamos aprender aqui hoje. Muito obrigada, nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, vou procurar ser breve. Será que eu consigo? Acho que sim, né? Deixa eu só colocar um negocinho aqui para mim cronometrar. Tomara que ele não comece a gritar rápido. Irmãos, na última vez que eu estive aqui, nós estudamos sobre o terceiro capítulo deste pequeno livro, Graça Transformadora. Hoje eu vou falar o capítulo 4, na próxima semana o nosso irmão Alisson vai fazer o 5, né? Então assim, eu só vou recapitular rapidinho, né? O que nós falamos no último estudo, porque eu vejo isso aqui como um estudo, não como uma pregação. E para a gente continuar a partir de hoje. Então assim, a gente está falando sobre graça, né? Sobre graça transformadora. Então a ideia é que até o final a gente consiga entender por completo o que é a verdadeira graça. Uma vez, porque da necessidade de nós entendermos a verdadeira graça, uma vez que essa atualidade aí, né, os pregadores novos, né, às vezes a fim de trazer as pessoas para dentro da igreja, sei lá, estão falando de uma graça que é uma graça muito barata, né, vamos dizer assim. É uma graça onde se pode fazer tudo, porque Jesus já pagou o preço e coisa e tal. E na verdade não é isso que a gente, né, tem aprendido. Que agora a gente não vive mais sob a lei já passou. Então, assim, a gente tem aprendido que cada período da história, Deus tem um propósito, certo? Nós temos aprendido também que a palavra do Senhor, ela não se contradiz. Apesar de que tem alguns textos bíblicos, que quando a gente vai ler, a gente fala assim, opa, tem uma contradição aqui. Na verdade, não é uma contradição, é um erro de interpretação. Então, a gente precisa buscar interpretar. E a gente faz isso como? Estudando, buscando a direção do Senhor, né? Então, no último estudo que eu dei, eu falei no capítulo 3, que era sobre o propósito da lei, né? Então, o que nós aprendemos com a lei? Que a lei, ela tinha um caráter transitório. Que a lei, ela não tinha condições do homem. A gente falou da lei, mas assim, a lei de Moisés, a gente aprendeu sobre os 10 mandamentos, mas a gente sabe que na lei judaica tem muitas leis, era lei para muita coisa. Se uma pessoa fosse seguir aquilo, ou seja, ninguém nunca conseguiria cumprir à risca a lei. Então a lei, ela veio para quê? Para denunciar o pecado, né? Quando ela apareceu, eu até citei, tinha uma parte lá que dizia assim, que lá não cobiceis, né, a mulher do teu próximo, ou algo do teu próximo. Então, quando veio falando sobre o que não era para fazer, automaticamente foi denunciado o pecado, porque as pessoas falavam, não cobiceis? Ah, então tem isso. Ah, entende? Então a lei, ela veio mostrar que denunciar o pecado e que o homem por si só, ele não conseguiria se salvar. Né? E a gente também aprendeu que desde lá do Jardim do Éden, né, tudo já apontava para Jesus. Inclusive a lei veio também para mostrar isso, tudo apontando para Jesus. Ou seja, denunciou o pecado existe, trazer para o homem olhar para si e falar, realmente eu sou pecador, mas eu não consigo cumprir isso aqui. Se eu cumpro já ouviram aquela frase? Tapa, cobre de um lado, descobre do outro, né?
Eu poderia cumprir muito bem um, mas o outro não iria cumprir. Ou seja, veio dizer que nós não conseguiríamos, a lei ela não veio para resolver por definitivo o mal, o pecado, né? Mas tudo apontava para Jesus, certo? E hoje nós vamos falar, então tá bom, se a lei ela não salvava, não sei, vou perguntar, tá bom? A gente sabe que o Antigo Testamento, que regia o Antigo Testamento era a lei. Até quando a própria Bíblia se refere ao Antigo Testamento, ela se refere à lei de Moisés, aos profetas, né? Está se referindo ao Antigo Testamento. Então a perguntinha não tinha Jesus ali, Jesus estava desde o início, mas não tinha se materializado, Jesus ainda não tinha vindo, nascido, né? Com todo esse propósito que a gente sabe. Então, tudo apontava para o Messias ainda não tinha chegado, né? Havia, então, salvação no Antigo Testamento? Lá pergunta. Havia salvação? Se não tinha Jesus, a gente sabe que Jesus ele é o nosso Salvador, é o Messias enviado por Deus para, né, morrer por nós, para ressuscitar, para nos perdoar os pecados, enfim. Então, e como que as pessoas se salvavam no Antigo Testamento então? Havia salvação? Quem acha? Quem se arrisca a dizer? O Larson, a Paola meio com medo assim ali, mas falou. Os outros irmãos estão em cima do muro, irmão, vamos nos posicionar. Nunca foi tão importante se posicionar nos tempos de hoje, tá? Então é isso que a gente vai ver, a salvação no Antigo Testamento. Como que era então que as pessoas se salvavam ou não, tá? Então, deixa eu ver aqui, tá? Então isso tinha salvação, já tinha, né? Isso era indiscutível no Antigo Testamento, tá? Até porque quando a gente lê lá, a gente tem aprendido também sobre a macrovisão bíblica. Oi, irmão. Não, eu não li nenhum texto bíblico aí. No passado, foram tantos versículos, irmão, que agora... Sim, então o irmão acha que já tinha salvação no Antigo Testamento. Que é sobre, esse é o tópico de hoje. Aí, assim como esse, tem outros textos que a gente vai abrir para a gente comprovar. Porque como foi a gente está aprendendo, a Bíblia, a gente tem que olhar a Bíblia como uma macrovisão, uma visão ampla, né? Então, assim, não existe o Deus do Antigo Testamento, aquele Deus carrasco, aquele Deus que parece que no Novo Testamento ele se converteu, né? Não existe isso, é o mesmo Deus. Mas tudo vai se encaixando, tudo tem um período, tem um propósito, né? Então, sim, a salvação já era citada, já tinha salvação no Antigo Testamento, isso é indiscutível, até porque quando a gente lê no Novo Testamento, a gente tem menção dos patriarcas, né? Do Deus de Abraão, Deus de Jacó, Deus de Isaac, eu pulei Isaac, né? Por isso que fugiu. Então é citado, no Novo Testamento se refere aos patriarcas, né? E a gente, quem conhece a história aqui dos heróis da fé, a gente sabe o que eles fizeram, né? Qual a mensagem que eles trouxeram, o que Deus fez através da vida deles, né? Só que a lei durante a sua vigência, que é o que a gente viu no estudo passado, nunca foi capaz de transformar o homem. A lei, ela não resolveu o problema do pecado, né? A lei, ela só ampliou, aumentou, mostrou para o ser humano a condição dele como pecador. Então, durante o tempo, o período transitório da lei, ela nunca foi capaz, né? Nunca foi capaz de transformar o homem. Então, como que o homem alcançava a salvação no Antigo Testamento? Porque a salvação é um fato. Então nós vamos comparar alguns textos. Eu vou já pedir aqui de imediato, eu preciso de 3 textos. Então, vou pedir para o Ricardo abrir Lucas 16, 27 a 31. Vou pedir para o irmão Vitor, que já está ali com a sua Bíblia, né? Mateus 19, de 16 e 18. Vou pedir
Para Marliene, Lucas 19, 7 e 9. Tá? Então, Ricardo e Marliene vão abrir Lucas, o Ricardo no 16, Marliene no 19. E o irmão Vitor em Mateus. Os demais não precisa ficar triste que ainda sobrou uns versículos para vocês, vocês não vão conseguir escapar, tá bom? Pode ler, Ricardo, fazendo favor. 16 de 27 a 31. 27 a 31. Amém? Então esse texto aqui está em Lucas 16, que o Ricardo leu, a partir do 27, aliás. Ele está falando, aí tem lá mais para cima, começando a partir do 19, começa a realmente contar desde o início. Está falando sobre um rico e um mendigo, né? Um texto bem conhecido da Bíblia. Se isso aqui era uma parábola ou não, a gente não vai entrar nessa discussão. Alguns, né, estudiosos dizem que é uma parábola. Para quem não sabe o que é parábola, eram as histórias que Jesus contava para trazer um ensino. E outros dizem que não, que foi algo que aconteceu. Então, a gente não vai entrar nessa discussão agora, tá bom? Só que aqui, o que Jesus estava querendo nos ensinar com esse texto aqui? Que os familiares do rico, eles podiam ser salvos da condenação, né? Por meio de um testemunho. Qual que é o testemunho? A lei, as escrituras. Porque a gente sabe que a Bíblia diz que o homem só pode morrer uma única vez. Depois que você morre, você não volta para avisar, né? Por um lado seria bom, mas não dá, não pode. A Bíblia diz que não dá. Então, aqui ele fala assim, desse mendigo que estava lá e viu que o negócio era tenso, e ele queria ter a oportunidade para poder e avisar os irmãos dele, para que os irmãos não passassem por aquele tormento como ele estava passando, né? Acredito que muitos, quando chegam lá, devem falar: meu Deus, o que eu faço? Queria avisar. Ou não, deixa cada um colher o que plantou, né? Mas aí Jesus está ensinando aqui o seguinte: aquele que já estava lá, ele não tinha mais como se salvar. Porém, os familiares que ficaram atrás, ficaram vivos, vamos dizer assim, eles poderiam ainda ter a oportunidade por meio do quê? Do testemunho. Qual era o testemunho? A lei, as escrituras. Tanto é que ele diz ali no 31, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então eles tinham uma lei ali, né? A lei, ela trazia o ensino. Então se eles não ouviram Moisés, se eles não ouviram a lei dos profetas, sabe aquelas pessoas que você fala e não adianta, a pessoa não quer ouvir? Então assim, todos nós temos testemunho ainda hoje, né? Das escrituras. Nós ainda temos as escrituras para a gente, quem ainda não aceitou, quem ainda não entendeu a mensagem, ainda tem. Quem está vivo ainda tem essa oportunidade, mas quem já foi, não adianta, né? Então assim, se eles não ouviram nem, imagina, pode ressuscitar alguém e avisar, a pessoa não vai acreditar, não adianta, tá? Então esse é o primeiro texto, a gente vai voltar nesse texto lá no final, tá bom? Agora Mateus 19, 16 e 18. E eis que vindo alguém disse: bom mestre, que coisa boa devo eu fazer para ter vida eterna? E ele disse: por que tu me chamas bom? Não há nenhum bom senão do que Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: tu não assassinarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Certo, esse outro texto também é conhecido.
daquele jovem que vai lá e questiona Jesus sobre a vida eterna, né? É um texto também conhecido da Bíblia. A gente também não sabe, a gente não sabe o nome desse jovem, mas ele chegou para Jesus e perguntou. O que Jesus falou para ele? Jesus já estava aqui, né? E daí Jesus ainda não tinha cumprido todo o plano. Jesus estava no processo. Mas o que Jesus falou para ele? Para ele observar a lei, né? E guardar os mandamentos. Então Jesus estava apontando para ele olhar para a lei. Aí sempre lembrando da perguntinha lá do início. Havia salvação, como que era a salvação no Antigo Testamento? De que maneira? Sendo que a gente já percebia que a lei, ela não foi capaz de solucionar o problema do pecado. Ela só solucionava algo temporário. Depois, né, a gente aprendeu também no último estudo que só Jesus resolveu definitivamente o problema do pecado. Mas como a gente está falando no Antigo Testamento, então aqui Jesus está falando para o jovem lá. Olha para a lei, o que a lei diz? Então vai lá e guarda os mandamentos. Então Jesus apontou para a lei. Terceiro texto, Lucas 19, 7 a 9. Certo, então Zaqueu também é um personagem bíblico que a gente conhece bem, né? Nós contamos essa história de Zaqueu para as crianças conhecem, a gente sempre usa a questão da estatura de Zaqueu para falar que Zaqueu era baixinho, subir na árvore e tal. Mas Zaqueu ele não era conhecido por sua estatura, não era, Zaqueu, é o baixinho, não era por isso que ele era conhecido pelo quê? Por ser pecador, ele era um publicano, né? Então o publicano ele era o quê? Um cobrador de impostos. Então para o povo ele era como se fosse um traidor, alguém que tinha vendido a sua alma para o Império Romano. Então as pessoas olhavam para ele, não era, olha lá o baixinho, poderia até falar o baixinho e mais alguma coisa, né? Mas ele era conhecido por isso, ele não era bem visto na sociedade, tá? Então o que esses três textos que nós lemos, eles têm em comum? Os três textos, alguém arriscaria dizer? Primeiro lá do rico e o mendigo, depois do jovem lá que perguntou da salvação, da vida eterna, e agora Zaqueu. O que esses três textos têm em comum? Esses textos estão no Novo Testamento, porém tem algo... Oi, Brasil? Estão se referindo à lei, né? É que ali no final ele fala, esse é filho de Abraão, ou seja, se ele é filho de Abraão, ele conhece. Pode não seguir, mas ele conhece. Tá? Então esses três textos estão relacionando a salvação com a lei, com as escrituras, né? Porque o Novo Testamento ainda não tinha sido escrito aí, quando está tendo essas narrativas aí. O Novo Testamento ainda não tinha sido escrito, a gente só tinha como referência o quê? O Antigo Testamento. Então o próprio Jesus aponta para a lei, tá? Então a lei, aí vem uma perguntinha, voltando aquela perguntinha lá do início. Então se o próprio Jesus estava apontando para a lei, então a lei podia salvar? Aí a gente aparece uma aparente contradição. Só que a gente já aprendeu que na Bíblia não há contradição. Quando você estiver diante de um texto que você fala assim, achei
aqui, peguei, tem uma contradição na Bíblia. Não tem. Tem o quê? Tem um erro de interpretação. A Bíblia ela não se contradiz, tá? Então tem um erro de interpretação e a gente precisa ver qual que é a peça ali que está faltando no quebra-cabeça, tá? Então, nós vamos ver alguns textos bíblicos que afirmam que a lei não salvava, tá? Vamos lá, mas esses que a gente leu não estava, tá? Vamos lá, vamos para a Bíblia. Romanos, o Larson está com vontade de ler esse texto, né? Pode ler, Larson, Romanos 3, de 19 a 25. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei diz, para que toda a boca seja fechada e todo mundo seja condenado diante de Deus. Por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé a Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo Jesus. Isso. Já acabou? Não? Ao qual ainda propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos sobre a paciência de Deus. Amém. Então aí está dizendo assim, que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, porque a gente sabe que a salvação não é por obras. Então não adianta só você ir lá, observar a lei, vou fazer isso aqui para eu ser salvo. Não, porque aí cada um poderia querer ser melhor que o outro e aí? E não é por meio de nós a salvação, a gente sabe, né? Então, aqui ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei. Porque essa expressão aqui, obras da lei, está indicando só a observação dos mandamentos. Eu vou cumprir isso aqui só porque eu não quero ir para o inferno, só porque eu quero ser salvo. Tipo, eu não entendi, né? Então, lembrando que a lei, ela veio para denunciar o pecado. Denunciar como? Para o ser humano olhar para si e falar: puxa vida, eu sou mentiroso. Puxa vida, eu sou invejoso. Por conta que os mandamentos denunciavam isso. E ele olhar para si e falar: estou perdido, não dou conta. Entende? Então a lei ela não veio para solucionar o problema do pecado. E aqui diz, porque a lei a gente sabe que não salva o homem, né? Aí tem um outro texto para ficar mais claro. 2 Timóteo, a Paola pode abrir, que ela também está ali com vontade, né? 2 Timóteo 3, 14 e 15. 2 Timóteo 3, 14 e 15. Amém? Aí Paulo está dizendo a Timóteo que as escrituras não o salvariam. Quando fala que as escrituras, está falando da lei, se referindo à lei. Que as escrituras não o salvariam, mas poderiam torná-lo sábio para a salvação. Ou seja, as escrituras, a gente sabe que desde o início sempre apontavam para Jesus, para o Messias, para aquele que de fato resolveria o problema do pecado, tá? Então aqui a lei não ia fazer com que Timóteo fosse salvo, porém ia dar sabedoria a ele para a salvação, porque ele ia observar as escrituras e isso geraria o quê? Quando a gente lê a palavra de Deus, o que isso gera no nosso coração? Quando a gente ouve uma pregação, o que isso gera no nosso coração? O que a própria palavra do Senhor diz? Que a fé vem
Pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então, somente eu observar a lei, isso não vai me salvar. Mas isso vai me trazer uma clareza, vai me trazer uma sabedoria para que eu consiga enxergar ali de fato quem sou eu, quem é Jesus, qual é o plano de Deus, certo? Então, respondendo aquela pergunta lá do início, a lei salvava? Não. Mas ela, quando você está em contato com ela, ela aponta para a salvação. Quem é a salvação? Jesus. Amém? Então a salvação é pela fé. Quando eu leio a palavra de Deus, isso gera fé no meu coração. Quando eu ouço uma pregação, pautada nas Escrituras, isso gera fé no meu coração. E isso me movimenta para caminhar para a salvação. Então nós podemos dizer que a fé, que as Escrituras, que a lei, não salvavam ninguém, mas apontava para a direção certa. Apontava para quem? Para Jesus, para o Salvador. Agora, irmão Sebastião, está com a sua Bíblia aí? Tá? Contado aí? Atos 16, 1. O que diz lá em Atos 16, 1? Aqui está falando de quem que instruía, Timóteo. Então, assim, aqui fala, chegou também a Derbe a Listra, havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Aí ele continua, e dele dava um bom testemunho aos irmãos Elis, então aqui está dizendo que Timóteo, ele era prova disso, porque ele foi criado ali nas Sagradas Escrituras, porque ele tinha alguém para instruir ele, alguém para apontar, alguém para, na palavra de Deus, isso traz algo muito importante para a nossa vida, da responsabilidade que nós temos de instruir os pequenos, ainda mais nesse tempo que a gente está vivendo, esse tempo de apostasia, esse tempo de liberalismo, enfim, esse tempo difícil que a gente está vivendo, com relação às autoridades, com relação à educação, principalmente a educação cristã. Então isso nos traz a responsabilidade que nós devemos instruir os pequenos. Se nós instruirmos, lá em Provérbios 22, 6 diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo que envelheça, até que envelheça, não se desviará dele. Então, não é você ensinar a criança a conhecer a Bíblia, que ela vai ser salva por conhecer, mas isso vai gerar o quê? E vai apontar para quem? Para Jesus. Então aqui só para mostrar de onde que veio toda essa instrução de Timóteo. Então a Escritura, irmãos, a palavra do Senhor, ela fomenta a fé, ela desperta a fé, provoca, desperta esse gatilho da fé que nós temos. Então por isso da importância de nós lermos a palavra de Deus, por isso da importância de nós estudarmos a palavra de Deus, porque isso vai gerar fé no nosso coração. Nós estamos vivendo tempos que as pessoas estão desanimadas, com isso mesmo que o pastor falou no início aqui, com relação à injustiça. A gente olha para o mundo, vê a injustiça crescendo, vendo as pessoas zombarem de Deus, e parece que não acontece nada com essas pessoas. A gente fica olhando, o próprio Jesus falou para nós não olharmos para os ímpios, para a prosperidade deles, porque é uma prosperidade passageira. Mas às vezes a gente vai se desanimando, porque a gente está colocando o nosso coração, a nossa atenção nas notícias, e a gente tem aprendido que hoje não dá para se confiar em notícias. Hoje está muito difícil de você saber o que é verdade que está sendo propagado aí, porque a verdade muitas vezes ela é mascarada e a mentira ela é colocada como verdade. Hoje a gente está na era das fake news, a gente não sabe o que é fake news mais. Às vezes aquilo que as pessoas falam, isso é fake news, às vezes não é fake news, às vezes é a verdade. E aquilo que a gente olha como verdade é uma mentira. Então, isso faz com que o nosso coração dê
desanime, que o nosso coração fala, não acredito mais em nada. Então nós estamos aonde? Nós estamos colocando a nossa atenção naquilo que é passageiro, naquilo que não é verdade. E por isso que o nosso coração muitas vezes tende a enfraquecer, nosso coração tende a desanimar. Nós precisamos voltar os nossos olhos para as sagradas escrituras do Senhor, para que isso venha gerar fé no nosso coração, para que a gente não desanime. Está desanimado? Vai ler a Bíblia. Está abatido? Está desesperado? Está cansado? Vai ler a Bíblia, porque a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Então a gente precisa se abastecer dela. Por isso da importância, né, da gente vir nos cultos, por isso da importância da gente vir na escola bíblica dominical, por isso da importância de estarmos juntos como brasas, né, para um fortalecer o outro. Porque se a gente fica uma semana sem vir à igreja, a gente já desanima. Se você falta uma EBD, aí no outro domingo você já vai começando a se acostumar, né? É igual o feriado. O feriado, quando emenda, você não quer, eu não queria voltar a trabalhar hoje, gente. Por que não emendou, né? Quarta-feira, o que é isso? Entende? A gente vai se acostumando, né? Então não se acostume a ficar longe da palavra de Deus. Às vezes, tem pessoas que abrem sua Bíblia quando vem para a igreja. Durante a semana a Bíblia está lá, né? E aí só abre quando traz Bíblia, né? Não vamos escandalizar ninguém, mas isso quando traz Bíblia, senão fica só ali, ó. No data show. Irmãos, nós precisamos voltar às Sagradas Escrituras, para que a gente tenha um ânimo, para que a gente possa estar cada vez mais firmes, cada vez mais coesos, porque nós estamos nos últimos dias. A gente não pode desanimar agora, a gente não pode se abater agora. Esse é aquele momento. Imagina uma maratona, que dizem que você tem que sempre, eu nunca corri maratona, mas eu ouço, né? Que você tem que sempre deixar um gásinho ali para o final, né? Porque todo mundo vai estar cansado, você vai lá e... É a mesma coisa na vida cristã. Tem gente que na vida cristã, ó, começa rapidão, quando daqui a pouco a pessoa está desanimada lá. Então, o que a gente precisa ter? Constância. É lá, ó, né? Naquela corridinha básica, mas você está lá, você não para. Não adianta você ser fervoroso, forte, só por um período de tempo. E depois, aí é o nadar e morrer na praia. Mas que a gente possa se fortalecer a cada dia. E isso é aonde? Na palavra de Deus. Você está com falta de fé? Está descrente das coisas que estão aí por vir? Não perca as esperanças, né? Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Então a gente tem que estar convicto disso. Amém? Vamos lá então. Lá em João 5, 39 e 40... lá diz algo interessante. Eu vou ler rapidinho, porque eu não li ainda para vocês, né? Para a gente ir caminhando quase para o final. João 5, 39 e 40. Ele diz bem assim: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Quem está falando aqui? Jesus. Ele está dizendo aqui que os hebreus, eles estudavam a Bíblia, eles estudavam as Escrituras, só que eles não compreendiam que tudo convergia em Jesus. Tanto é que se eles soubessem disso, não tinham negado Jesus, não tinham crucificado Jesus. Eles conheciam tudo de Bíblia, tudo da lei. Só que a gente percebe que não era algo de verdade, era algo apenas para cumprir. É a mesma pessoa que vem à igreja por vir, só para dizer, eu estou aqui. Gente, não é quem está na igreja que vai ser salvo, não é esse requisito vir à igreja para ser salvo. Faz parte, mas não é isso, porque a salvação não é por obras. Não adianta você falar assim: olha, eu venho na igreja domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, sexta-feira, estou salvo. E você que vem só domingo à noite, te prepara que Deus está, ó, gente, você jogou tudo fora. Não é por obras. Então aqui os hebreus, né, os judeus, o povo de Deus ali, eles conheciam as Escrituras. Tinha os fariseus, que eram aqueles que
além de conhecer, eles queriam mostrar para todo mundo que eles sabiam. Sabe aquela pessoa que joga todo o conhecimento? Pessoas que às vezes querem discutir Bíblia só para mostrar que sabe mais de teologia, de escatologia, de tudo mais, guias aí. Mas na verdade a prática está longe. Então Jesus falava assim: olha, eles conhecem as Escrituras, porém, tem um detalhe: eles não perceberam que tudo converge para mim. Tudo aponta para Jesus na Bíblia. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Só que eles não quiseram isso. Quando chegou na parte de chegar em Jesus, eles rejeitaram a Jesus. Não é verdade? A história não está aí para mostrar? Jesus foi crucificado, fazia parte do plano de Deus, tudo, mas quem estava ali no processo? Quantos ainda não acreditam que Jesus já veio? Os judeus? Né? Quantos ainda estão aguardando a vinda do Messias pela primeira vez? Quantos? Por quê? Porque eles não entendiam que a lei convergia em Jesus. E nós entendemos, amém? Que toda a Bíblia aponta para Jesus, que tudo. Até que o Larson trouxe um ponto, que eu vou até citar aqui, por exemplo. Toda a lei, todos os profetas apontaram para Cristo, né? Eu estava dando uma aula na IBD e lá mostrava Jesus no Antigo Testamento. Então, fatos ali do Antigo Testamento onde tinha a pessoa de Jesus ali. Tá? E um nós é quando a gente vê lá que ele citou, quando ele deu o estudo, sobre Adão e Eva, quando teve o primeiro sacrifício ali, quando eles se perceberam nus e o Senhor matou animais para pegar a pele dos animais para eles se vestirem. Foi o primeiro sacrifício, apontando para quem? Para o sacrifício de Jesus. Outro também, Abraão, quando ofereceu o filho dele, e apareceu, Deus providenciou o cordeiro. Mais um fato de que estava apontando para Jesus, o sacrifício, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Também Moisés. Quantos lembram aqui, lá da história de Moisés, da serpente, que eles tiveram lá uma mortandade, as pessoas foram picadas por serpente, estava dando um fuzuê lá, e o que foi falado para eles? Construir uma serpente, levantar uma serpente, e eles viam diante da serpente. Isso não era idolatria, tanto que foi destruído depois, né? Para ser destruído. Mas ali, o fato de Moisés levantar a serpente estava mostrando o quê? Quem que ia se levantar? Jesus, como Salvador, né? Então tudo apontava para Jesus. Todos que foram salvos precisaram da fé para alcançar salvação. Todos. Uma fé gerada pela palavra de Deus, pela lei. Então a lei não salva ninguém, mas ela gera o quê? Fé no coração. Gerava fé. Abraão, não era o pai da fé? Tinha Jesus ali para Abraão? Não, né? Tá? Então, a fé é observância das Escrituras para gerar fé. Em Hebreus 11:32, quando fala lá, antes fala sobre, né, a galeria dos heróis da fé, começa a falar de cada um deles. No 11:32, vou ler rapidinho. Hebreus 11. Eu me perdi aqui. Hebreus. A minha Bíblia ela é cheia de estudos. A Bíblia da IBD, que daí você se perde de tanta coisa, até você achar o texto. Já foi. 11:32 fala assim: que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel. Porque antes, se você pegar o capítulo 11, ele fala sobre a natureza da fé. Aí ele fala sobre lá Abel, né? Fala sobre Abraão, Enoque, Noé, fala de todos esses heróis aí. Aí ele chega no 32, ele fala assim, né? Chega lá e fala assim: que direi mais eu? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, ou seja, de tantos outros que a gente conhece na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Que todos eles não vivenciaram
privilegiaram. Todos os pais, os heróis, vamos colocar os bambambam do Antigo Testamento, os que a gente ouve, as histórias que a gente lê, nenhum deles, por mais que eles tivessem andado mais perto de Deus, nenhum deles conseguiram ver a concretização da promessa. Qual era a promessa? Se tudo apontava para ele, quem era a promessa? Jesus. Nenhum deles conseguiram ver a concretização da promessa. A vinda de Cristo se concretizou no nosso tempo, na nossa geração. Eles exerceram fé no que ainda ia acontecer. Nós exercemos fé no que já aconteceu, certo? Eles observavam a lei que apontava para o Salvador, para aquele que ia resolver o problema do pecado, e eles tiveram fé. E nós? Quem é mais fácil ter fé? Eles que não viram, ou nós que vimos, que já chegamos no negócio pronto já? Jesus já veio, a promessa já se concretizou, coisa que eles não viram, né? Então nós somos privilegiados por nós termos visto essa promessa se cumprindo, Jesus, né? Então eles tiveram mais fé que a gente? E aí? Agora, para finalizar, eu quero falar rapidinho, nem sei quanto está meu tempo, não quero nem olhar para não ficar frustrada e decepcionada, né? Ignora. Mas eu quero falar rapidinho. Ricardo, deixa para mim aberto lá aquele texto lá que a gente estava... Ixi, as meninas estão voltando, misericórdia. O texto lá do mendigo e o rico e o mendigo é um texto interessantíssimo. E uma vez eu tive um debate com o pai de uma aluna minha, na época de aula online, né? Que deu o que falar. E ele ficava assistindo minhas aulas de formação cristã, só para ficar me criticando. E ele era, sei lá, da presbiteriana, sei lá de onde que ele era. Enfim, ele veio me questionar uma vez, ou a gente estava falando, e assim, eu dou aula de formação cristã para os meus alunos, é uma aula da escola, uma matéria, mas a gente não se aprofunda em teologia, né? E tem textos bíblicos, meus irmãos, que a gente nem com teologia a gente quer se enfiar no meio, porque você fala, isso aí é briga para gente grande. Tô de boa, né? Então, esse texto como eu disse, aquele texto lá do rico e do mendigo, que a gente não sabe se é uma parábola, já começa por aí. Se ele é uma parábola ou não. Se ele aconteceu de verdade. Aqui, sobre levou o cativo o cativeiro, a gente sabe que quando Jesus morreu, tem um texto lá que eu vou mostrar para vocês, lá em Efésios 4, de 8 a 10. Diz assim, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Então aqui está dizendo que Jesus ele havia descido até as regiões inferiores da terra, para depois subir aos céus, levando consigo um cativeiro. A que cativeiro se referia Jesus? Aí no livro de Hebreus nós encontramos algumas peças para a resposta dessa pergunta, comprovando mais uma vez a importância da macrovisão bíblica, de nós olharmos a Bíblia como um todo. O escritor descreve que Cristo apresentou ao Pai quando subiu aos céus. Aqui estou, eu com os filhos que Deus me deu. Hebreus 2:13, né? Então aqui tem também, falando ali em Hebreus 6:20, sobre o santuário interior por trás do véu, símbolo do lugar da presença de Deus. O escritor de Hebreus também afirma, onde Jesus como um precursor entrou por nós. Aqui está dizendo, irmãos, que antes da vinda de Jesus não existia esse céu. Jesus inaugurou o céu. Tanto é que as pessoas, os santos, quando eles morriam, tipo todos esses heróis da galeria ali da fé, eles não foram direto para o céu, eles foram para um lugar onde era chamado seio de Abraão. Quando Jesus morreu, Jesus pregou nas regiões inferiores, e Jesus pegou o que estava lá, nesse lugar, o seio de Abraão. Por isso que tem aquela parte lá do rico, que ele consegue ver o mendigo, certo? Ele consegue, só que ele está num lugar separado, mas ele consegue ver o mendigo, né? Tanto é que ele queria que ele viesse, desse um pouquinho, uma gota de água que seja, né? Então, Jesus, ele
inaugurou o céu. Então isso mostra que antes a salvação no Antigo Testamento ela era pela observância da lei, só para gerar fé no coração das pessoas. E quando Jesus veio, Jesus morreu, ressuscitou, ele foi lá nas regiões inferiores e ele inaugurou os céus. Aí vamos lá. Com base nisso, muitos estudiosos da Bíblia creem que o seio de Abraão, o pai da fé, era um lugar onde todos que creram no Cristo que viria aguardavam salvos, separados dos que haviam sido condenados, possivelmente podendo vê-los ou falar com eles, até que a redenção se consumasse. Lembra que foi falado, que a gente falou? Que todos esses que foram citados em Hebreus 11 ali, eles não viram a concretização da promessa, mas eles ouviam falando que ele viria, tudo apontava para ele. Então aqueles que morreram, eles estavam aguardando lá, mas já estavam lá, onde alguns estudiosos dizem que era o seio de Abraão, até que a redenção se consumasse, ou seja, quando Jesus derrotasse a morte, né? Quando ela se consumou, Jesus teria descido a esse lugar para levar todos consigo aos céus. Jesus inaugurou os céus e levou aqueles que estavam cativos, né? Levou cativo aquele cativeiro. Aliás, essa seria, a meu ver, a única explicação plausível para a seguinte afirmação do apóstolo Pedro, que diz lá em 1 Pedro 4,6: pois para este fim o evangelho foi pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, viviam em espírito, segundo Deus. O que significa dizer que o evangelho foi pregado a mortos? Resolve a pessoa que está morta, ela tem alguma chance para ela? Por que então que aqui está dizendo que o evangelho foi pregado para mortos também? Então, em primeiro lugar, vale conhecer a palavra empregada pelo apóstolo no original grego, que foi traduzida por evangelho pregado, ou termo evangelizo. Vejamos algo a respeito dos seus significados. Então, trazer boas notícias, anunciar boas novas, usado no Antigo Testamento para qualquer tipo de boas notícias, de notícias jubilosas, da bondade de Deus em particular, das bênçãos messiânicas. Já no Novo Testamento, trata especialmente das boas novas a respeito da vida do reino de Deus e da salvação, que pode ser obtida nele por meio de Cristo. Tá? Então, aqui esse evangelho pregado significa isso, boas novas. Então, evangelismo indica que houve uma pregação da boa notícia de salvação, tá? Considerando que já não há oportunidade de salvação aos que morreram em pecado, o que fica evidente lá em Lucas 16, 25 e 26, que é o texto do rico e do mendigo, qual seria o único grupo de mortos que se qualificaria para ouvir essa pregação do evangelho com o intuito de promover salvação? Aquele composto de pessoas que em vida haviam crido no Messias, um Messias que viria futuramente. Elas, no entanto, aguardavam a consumação da redenção em Cristo. Elas só ouviram que ele viria, mas elas não viram a concretização, né? Onde elas aguardavam a manifestação da salvação. Que lugar que elas estavam? No seio de Abraão. Então, depois que a morte de Jesus consumou o plano divino da salvação, eles ouviram do próprio Cristo. Por isso que Jesus foi lá, né? A explicação completa para entender o porquê de a fé nele nos ter salvo. Agora vocês imaginam tipo Adão olhando para Jesus e falando assim: então você é o segundo Adão. Que vergonha. Eu falhei. Olha aí. Olha o segundo Adão. Aquele que veio para consertar o que eu fiz de errado, né? Então eles puderam, Jesus foi lá, não para pregar para que houvesse arrependimento, não, mas para aqueles que já tinham crido e só aguardavam ver a concretização do plano de Deus ali, né? Então, finalizando já, tá? Para entender o porquê da fé. E foram então levados pelo Filho ao Pai. Ele levou cativo o cativeiro do seio de Abraão para a presença de Deus. Então a gente está falando aqui de homens e mulheres que haviam crido na pregação profética acerca de Cristo, que é herdada diretamente por Deus, que é testemunhada pela fé, mesmo sem enxergar plenamente o que estava por vir. Então que nesse período entre morte e ressurreição, o próprio Salvador pregou o Evangelho a eles, apresentando as demais peças do quebra-cabeça. Como foi dito, eles creram sem ter visto. Hoje nós conseguimos olhar o quebra-cabeça e entender
tudo. Eles não. Eles tinham só uma parte. Então Jesus fez questão de ir lá e mostrar, ó, é isso aqui, tá? Mostrar como que, o que era mesmo ali, para a concretização. A esperança havia ganhado forma, a salvação fora finalmente consumada. Era hora de ir para o Pai junto com o Filho. Olha que lindo, né? Ouviram, viveram aquilo lá atrás e agora era a hora de receber a sua recompensa. Pedro também fala de Jesus pregando após sua morte e ressurreição a outro grupo de mortos. Para estes, porém, não houve salvação, apenas um comunicado sobre o motivo da condenação. Ó, sabe por que vocês estão aqui? Que não tem mais chance de vocês irem? Porque vocês não quiseram acreditar. Porque vocês não creram. Porque vocês desdenharam. Porque, né? Só por isso. Então Jesus foi lá pregar para esses, não para nenhum deles tinha oportunidade mais, mas para os primeiros era só para mostrar, ó, eu sou aqueles que vocês creram, eu sou aqueles que a lei que vocês conheciam apontava para mim, estou aqui. Para os outros não, tipo assim, aí eu ia usar uma frase aqui, como que é? Não, não é essa, mas perdeu uma, né? Imagina. Então eles entenderam o porquê de eles estarem condenados, né? A desobediência e o desprezo à palavra pregada, que se aceita, poderia ter gerado fé, ou seja, a palavra foi pregada. Lembra? Só finalizando aqui, a lei, ela não tinha poder para salvar, mas a observância da lei, você olhar, o fato de você ter contato com a lei, isso ia lá mexer o gatilho da fé, porque a salvação é pela fé em Cristo Jesus. Então, observando a lei, eu não vou seguir essa lei porque ela vai me salvar. Não era a lei, mas a lei apontava para o Salvador. E aqueles, os que foram salvos, mesmo sem ver a Jesus, mesmo sem ver o plano completo, eles creram. Então Jesus foi lá e falou, ó, parabéns, ó, vamos de parabéns, estrelinha para vocês, vamos lá, bora lá inaugurar esse céu. Para os outros, falou assim, olha, vocês tiveram a mesma oportunidade. E é o que a gente ainda está vivendo hoje, todos têm a mesma oportunidade. Hoje nós estamos, penso eu, que até melhores do que eles, porque nós podemos ver todo o quebra-cabeça montado, aguardando só o grande final, né? Certo? Mas aqueles lá, eles não tiveram a oportunidade e não quiseram. Hoje tem muita gente que você prega, tem muitos que estão às vezes seguindo regras para obter a salvação e não é por obras, a gente sabe. E é isso que eu tinha para transmiti-los, tá? Então nós aprendemos que a salvação, havia salvação no Antigo Testamento? Sim, havia salvação. De que forma? Pela fé gerada através do quê? Da observância das Sagradas Escrituras, porque as Escrituras apontavam para o Salvador, para o Messias. Simples. Amém? Pastor?